Conversa Boa já está no ar. Muito boa noite para você que está com a gente aí toda terça-feira. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E vem comigo porque tem muita conversa boa no programa de hoje. Nós vamos falar sobre os desafios da maternidade. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, liga para as amigas porque o programa já está no ar. Ser mãe é viver uma experiência sobrenatural, amor sem medidas, né? Agora, muitas vezes a maternidade também vem acompanhada de dúvidas e muita, mas muita correria. No programa de hoje, nós vamos falar abertamente sobre os desafios da maternidade, sem filtros, sem julgamentos, mas com muita empatia e verdade. Por isso, com muito carinho, eu recebo aqui no estúdio as convidadas Érica Fernanda, Júlia Chaves e Ana Beatriz, que só por alguns minutinhos vão deixar os bebês com as vovós, né? Muito boa noite. Boa noite. O que a maternidade trouxe assim para vocês? Como que vocês observam isso em relação já aos desafios aí? Olha, começo já falando, né, que a maternidade na minha vida foi com certeza transformadora. Hoje é uma transformação para a mulher. Com certeza. Hoje eu sou uma outra pessoa, uma outra filha, uma outra esposa. Uma outra tudo. Uma outra psicóloga, com certeza. Muda exatamente tudo. E fala pra mim um pouquinho de vocês. A Érica tem gêmeos, você tá na primeira neném. Sim, na primeira. E a Júlia tem 2, gente, e tá com mais um no forninho, viu? Fala pra mim. É isso mesmo. Tem o Augusto, né, de 1 ano e 10 meses, a Helena de quase 10 meses agora e terceira que a gente ainda não sabe o que é. Ainda não sabe? Não, ainda não. Vai esperar, vai ser surpresa? A gente vai esperar pra ver na ultra mesmo. Depois do segundo, a gente já fica mais tranquilo, sabe? Ainda mais que é um casal, né? Exatamente. E fala pra mim, a gente tá falando aí sobre os desafios da maternidade, né? Eu ainda não sei, não conheço, mas se Deus quiser eu vou conhecer esses desafios. Fala pra mim, assim, no dia a dia, né? Como que é a realidade das mães? É corrido, a gente tenta assim, fazer tudo, né? Tenta dar conta de tudo, mas não consegue. Mas a gente, né, tenta e às vezes deixa de fazer alguma coisa, a gente tem aquela culpa, não consegui, né, fazer isso. Mas com gêmeos, pra mim, é um desafio muito grande. É um desafio em dobro, né, Érica? Você só se torna mãe quando o bebê nasce, né? Quando você sai ali da maternidade, o que passa na cabeça? O que é mais desafiador, assim? Nossa, no primeiro filho eu tive a sensação de colocar ele no bebê conforto ali na sala, quando a gente chegou em casa. E olhar pra aquilo e falar, meu Deus, o que eu faço agora? Eu também, eu tive essa... Já ouvi muito isso. Foi essa a sensação, exata essa. Mas no dia a dia a gente vai... E agora você é mãe pra sempre. Exatamente. Agora a gente só continua. A minha mãe até brinca, que ela falou, nossa, você demorou pra cair a ficha, né? Ela fala assim. Fala. Aí eu falei, acho que demorou uns 3 dias pra entender. Não assim, a primeira vez que eu vi a Antonella, nossa, já me deu aquela questão de, nossa, quero amar, quero proteger. Mas eu tava meio... Nossa, que diferente. Aérea, né? Aérea, muito aérea. O meu parto foi meio difícil, então assim, já comecei ali no hospital falando, nossa, eu não tô entendendo algumas coisas, sabe? Aí eu acho que na hora que a gente chega em casa, com a rotina, né, entendendo um pouco como vai ser a dinâmica, eu acho que aos poucos, tudo com o tempo vai se ajustando. Exato. Que a gente olha, né, tá ali, é seu e agora você cuida. Mas é que muita gente pensa também, não, depois que passar o parto, pronto, né? Mas não, os desafios não param. A cada dia vem um novo. Então, ciclos, tem a gestação, né? por exemplo, da Érica. Poxa, gêmeos. Bebê nasce, aí vem a amamentação, aí tentativa de estabelecer uma rotina, a gente fica observando isso tudo ali no dia a dia e dá um certo desespero no início, normal. Mas depois a gente vai ali entendendo que dá pra superar esses desafios, embora não seja fácil. Nada fácil. Acredito que não deva ser. E a Ana Beatriz, a Ana é psicóloga também, e eu queria que ela falasse pra gente a respeito, assim, de aceitar ajuda, né? De delegar funções ali, se for possível, porque a maternidade, ela não precisa ser solitária, né? Não, com certeza. Mas confesso que aceitar ajuda é difícil. Porque vocês cobram muito, né? Sim, muito. Mas é difícil, a gente tem que ter sabedoria também pra aceitar também. Às vezes é um conselho legal, né? As pessoas que já viveram, a gente tem que respeitar também. Mas quando tá uns comentários mais indelicados, né? Que não é muito legal escutar grávida, a gente tem que dar uma
O que você fez principalmente de comentário? grávida. O que já aconteceu assim com Ó, vocês? eu grávida de gemelar, todo mundo já falava assim, nossa, você é corajosa, hein? Ó, mas nascem prematuros, sabe? Ah, eles não chegam até o final. E tipo assim, isso já é um medo que a gente tem na hora da ultrassom. Quando ela fala gemelar, é a primeira coisa que você pensa. Já é o parto prematuro, né? É o medo do prematuro. E eu escutava muito isso. Eu sempre falava, não, eu vou conseguir chegar até o final, né? Eu cheguei até as 34 semanas. Eles nasceram prematuros, precisaram da UTI, né? Eu tive alta e deixei eles na UTI. Eu falo que esse foi o dia mais difícil da minha vida, foi ter alta e deixar eles no hospital, né? Então a gente escuta muita coisa e tanto que nos dias que eles ficaram lá, eu procurei não conversar com ninguém e ficar contando. Aí depois que eles saíram, sim. Mas aí chegou em casa e eles bem, né? Graças a Deus. Aí a gente foi todos os dias aprendendo, porque todos os dias a gente aprende, né? Agora vamos falar um pouquinho de autocuidado, porque a Érica estava falando aqui, e a Érica é personal, mãe de gêmeos, e ela consegue, gente, um tempinho, viu? Pra treinar, pra se cuidar. Como que você faz isso? Como administrar esse tempo? Ó, desde quando os meninos fizeram 30 dias, eu voltei a treinar. E Você leva o carrinho e tudo E pra aí, academia? quando eles ficaram maiorzinhos, eu comecei a levar eles junto, né? A gente levantava às 7, tomava nosso café, ia nós três pra academia. E eles eram assim, o centro das atenções, sabe? E eles adoravam, ficavam olhando tudo e olhando as pessoas, né? Ah, a gente fica apaixonado, né? E eles são Sim, uma bebê. gracinha. Aí depois, quando eles tiveram 1 ano e 2 meses, a gente ficou lá sem academia e dificultou mais pra eu treinar. E eu precisava da minha mãe vir, eu precisava mudar o horário com o meu marido do treino dele, com o meu. Só que aí a gente tem uma rotina em casa, né? Então, o horário que eu tinha que ir para academia já era o horário do sono, da comida, né? Então, já sobrecarregava. Às vezes eu já deixava de ir, né? Mas eu penso, não, eu tenho que me cuidar, porque eu tenho que estar bem para estar bem para cuidar eles, né? bem deles, né? Porque a gente, às vezes eu falo assim, que difícil não é a maternidade, é se cuidar, né, durante a maternidade, porque cuidar deles não é difícil, né? Mas a gente se cuidar, Administrar tudo, né? cuidando deles aí é complicado. Porque é administrar os bebês, você, a A casa, o rotina, a marido. comida, é o marido, a vida social, né? E me fala de vocês, como que vocês administram isso? Ainda mais a Júlia, né, gente, que é mãe de 2 e já tá com o terceiro aí a caminho. Sim, sim. Bom, lá em casa a gente administra isso, não que seja fácil, pra ninguém é. Mas a minha forma de minimizar esses desafios foi justamente incluindo uma rotina desde o início, né? Que o Augusto nasceu e a Helena nasceu ali. Com o Augusto ainda demorei um pouquinho, comecei com 3, 4 meses ali a focar nessa questão do sono dele. Então lá a primeira coisa que eu foco quando o bebê nasce é no sono. Então por isso a gente entra numa rotina de forma que a gente já segue aquele ritmo que está habituado, então não tem uma grande mudança. Claro, é mais um bebê. Daqui a pouquinho, em dezembro, chega mais um bebê. Mas a gente não percebe uma grande mudança ali, sabe, na nossa estrutura. E a gente sempre observa os horários das crianças. Então, assim, eles têm o horário de acordar pro dia, o café da manhã, o almoço, soneca da manhã, soneca da tarde, sono noturno. Então, assim, 7 horas da noite todo dia eu tô livre, né? Eles já estão dormindo. E aí você consegue se cuidar, Sim, exatamente. fazer as coisas que você gosta, ter um tempo com seu marido. Sim, isso a gente preza muito lá em casa, né? De sair, de ter um tempo em casal, que também é algo muito importante e que comumente se perde, né, na maternidade. verdade. Não é raro a gente ver as mães falando, nossa, nunca mais fui ao cinema com meu marido, nunca mais fui jantar com meu marido. Então, assim, a gente foca nessa questão justamente para que esse autocuidado, né, não só a mãe em relação a ela mesma, mas em relação ao casamento também permaneça. Isso ajuda muito. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre... a gente falou que as mães se cobram demais, né? Como evitar comparações, né? Como que vocês fazem isso? Difícil. Difícil mesmo. Mas eu acho que a gente tá num tempo assim que, né, a gente tem as redes sociais, que é um presente, né? As redes sociais, só que assim, com parcimônia, né? Pode ser um presente, mas também pode ser, assim, um abismo pra mãe, pra qualquer pessoa. Hoje a gente tem muitas informações, muita gente compartilhando rotina, a vida, e às vezes a gente acaba se comparando, né? Sim. Então tem muita mãe, né, que acabou de engravidar, começa a seguir todas aquelas mães, aquelas referências e tal. Em relação ao corpo também, Nossa, principalmente ao corpo, ao principalmente. físico, né? A mãe acabou de ter um bebê, aí você já tá lá toda bonitona e saindo e fazendo as coisas, já participando de tudo, né? E a nossa realidade não é essa, né? A gente
tem que ter todo um esforço, todo um preparo. Por trás de me ver ali na academia treinando, você vê que eu tive uma correria para estar ali, entendeu? Eu tive que deixar eles jantados, arrumadinhos, né? Não simplesmente deixei e tô lá. Então a comparação é a internet. A internet a gente tem que saber usar com muito cuidado, né? A Ana Beatriz pode falar aqui que ela é psicóloga, mas a gente vê muito conteúdo variado, né? E a gente tem que se cobrar menos, sim. Porque às vezes a mãe acabou de ter um neném, ela já aparece magérrima ali e você fala, nossa, mas o que ela comeu? O que ela tá fazendo de errado? Mas isso para vocês na parte da maternidade, né? Mas para todos nós, né? Em várias áreas, em determinados assuntos, a gente pega ali a rede social e aquilo lá pode trazer ali certas cobranças. Então a gente tem que ficar atento, né, Ana? Eu acho que é muito importante, igual a gente está conversando, né, alinhar as nossas expectativas. Eu sempre tento ser o mais, assim, instalada na realidade. Essa é a minha realidade, né? Eu tenho minha filha. Uma coisa legal também é você linkar qual que é a minha prioridade do dia. Porque todo dia tem um desafio diferente. Né? Qual que é a minha prioridade hoje? Eu tenho pediatra, eu tenho outra rotina. Eu tenho que lavar roupa, eu incluo essa atividade aí, entendeu? Então, acho que a gente tem que alinhar nossas expectativas, claro, tentar se comparar menos, se instalar na nossa realidade. E, claro, né, eu vou deixar aqui, né, se possível, eu faço terapia, né, porque... E faça exercício. E faça exercício, que é muito bom pra saúde mental. O exercício já faz parte da terapia. Com certeza. E quando a gente fala em desafios da maternidade, a gente fala em sono do bebê e sono da mãe, né? Que dizem aí que a mãe não dorme. Mas depois do intervalo a gente fala sobre isso, não sai daí não. Voltamos com mais conversa boa e antes da gente continuar o bate-papo, eu quero te convidar para uma visita incrível, sabe aonde? Em uma das lojas La Femme, confere aí. Eu sou o Renato Barbosa. E eu sou Silvia Barbosa. E hoje nós viemos apresentar a loja La Femme de Araçatuba para você. Essa loja sempre foi um sonho nosso, né, Silvia? Sempre, para trazer para essa cidade maravilhosa a nossa La Femme Calçados, para brilhantar cada vez mais as mulheres dessa cidade. Os produtos são todos fabricados em Birigui, com alta tecnologia, matéria-prima de primeira. A nossa marca, a La Femme, dentro da nossa indústria, nós temos 68% de mulheres de mão feminina que coloca todos os dias carinho e muito amor nos nossos calçados para nós, mulheres. Lá atrás, há 17 anos, começando tudo, idealizando todos os calçados. Os nossos primeiros modelos foram modelos que a gente não esquece. Nós fizemos uma rasteira no formato de coração. Aquilo lá foi muito afetivo para nós, foi muito assim, importante para nós. Os nossos calçados são feitos com muito cuidado, com muito estilo. E os desafios que nós tivemos desses 17 anos, de ter feito a marca, de ter iniciado um projeto, desde o primeiro modelo que nós fizemos, e hoje está aqui em Araçatuba com uma coleção tão bonita e tão elegante, com muito conforto para atender todas as mulheres. Agora eu quero mostrar para vocês a coleção de inverno que está aqui na loja e já já nós vamos ter a coleção de verão. Venham! Slimback, todo preto, com pedraria. É um estilo que você usa o dia todo, vai ficar sempre muito bonita e elegante. Para quem não abre mão de uma elegância, de um salto bloco, este modelo é maravilhoso, super atual, na cor do Pantone, que é a cor marrom, né, todos os tons de marrom, para o dia a dia, a elegância. Essa daqui, exclusivo, é uma inspiração minha, feita com muito carinho para vocês, assim, para vocês se sentirem especiais. O Animal Print, vim mostrar para vocês, olha que charme. O Animal Print sempre em alta e nessa coleção, mais do que nunca, abrilhantando a coleção. E olha outros modelos que a gente também tem. Aí é um produto mais aberto, né? Mas olha que charme. O Animal Print sempre encantando. Durante o dia, à noite, você está sempre elegante.
Nós adoramos mostrar a loja para vocês, né, Renato? Sim, foi uma satisfação recebê-las e gostaria de convidá-las para visitar as nossas unidades de Birigui, São José do Rio Preto, Votuporanga e também no nosso site www.lafemecalçados.com.br. E fiquem com mais conversa boa. Quanta coisa linda, né, gente? As mamães estão convidadas a passar lá, viu? Afinal, toda mamãe merece uma Lafeme, né? Ah, você já passou? Você já tá de Lafeme? Já tô. É isso aí, Júlia. E a gente estava falando com a Júlia, que já tá de Lafeme, que é consultora de sono infantil, sobre como ter uma noite tranquila com o bebê, né, Júlia? Que método é esse? Não, calma, não é mágica. Eu sei que parece, mas não é nada disso, não. E vivendo essa rotina na pele, ajudando outras famílias, a gente vê que, na verdade, não é bem assim. E que o bebê simplesmente aprende aquilo que a gente ensina. É que muitas vezes, claro, a mãe tá fragilizada, o bebê acabou de nascer. Não tem aquela ideia de, nossa, o bebê nasceu e pronto, tem que ter uma rotina perfeita. Não é isso, sabe? Existe um momento ali, né, da gente começar. Mas quando a gente age intencionalmente, a gente vê um resultado muito positivo, sabe? Então, um bebê que tem muitas associações de sono, por exemplo, é um bebê que aprendeu a dormir de uma determinada forma e ele simplesmente vai achar que aquela é a maneira de dormir e pronto. Quais são as principais associações e como que as mães podem fazer para melhorar isso? Olha, em disparada, a principal é a associação ali com o peito da mãe, né? Justamente quando o bebê acaba de nascer, ele demanda bastante, todo mundo ali que já teve o RN em casa sabe. Noites em claro, isso é esperado ali pro primeiro mês e acaba que o bebê se acostuma a dormir mamando, com isso ele sempre vai querer essa forma de indução de sono. Mas também há muita cama compartilhada. Também é uma forma muito comum, né, do bebê adormecer. Tem alguns casos aí, por exemplo, o bebê só dorme passeando de carro, sabe? Então tem associações que você nem imagina. Mamadeira é uma associação, muita gente pensa Agora, a cama compartilhada é um grande problema, né? É que o bebê começa a dormir ali nos primeiros meses, mas aí ele faz 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele não quer sair dos quartos dos pais. E aí ele continua dormindo ali. Depois é uma dificuldade, é tão difícil fazer essa criança depois dormir no próprio quarto, né? Sim, na verdade, quanto mais a gente mantém um hábito que a gente não vai querer manter pra sempre, pior é. Né? No sentido de que o bebê, a criança, depois futuramente, vai se acostumar sempre a dormir daquela forma. E eu vou pedir para a Júlia falar pra gente um pouquinho da rotina, né? Que ela fez uma rotina ali com o Augusto e com a Helena, e essa rotina dá bem certo, né? Sim, ali quando a gente chega já em torno de 5 horas da tarde, eu faço um passeio com eles. Então a gente sai, eles veem ali a luz do dia pela última vez. Quando a gente volta, eu já não ligo nenhuma luz muito direta neles, sabe? Mantenho mais uma luz amarela, indireta ali. Então, em torno de 6 horas, mais ou menos. Hoje eles já jantam, né? Mas quando o Augusto era menorzinho, apenas mamava. Era a hora do leite, a Helena também, antes da introdução alimentar. Então, já tomava uma mamadeira ali, antes do banho, para justamente não associar essa questão do mamar com o dormir. E aí, depois disso, a gente encaminha sempre pro banho. O pai participa muito desses momentos, então meu marido sempre foi muito ativo, porque sempre conseguiu, né, estar junto ali justamente por não terem essas associações e essa dependência de só dormirem comigo. Então, isso também aliviou muito o fardo, né, nesse sentido pra mim. Então, a gente conduz ali pro banho, depois tem uma massagenzinha, uma leitura, o momento de pegar a naninha. É quase um spa. É quase um spa. Mas assim, não é nada muito demorado não, tá? Ainda mais agora com 2. A gente sempre faz isso de forma dividida, eu fico com a Helena, meu marido com o Augusto, e a gente vai fazendo juntos ali alguns momentos, por exemplo, de leitura, dá pra fazer junto, né? E aí depois disso, cada um vai ali pro bercinho, ele já pra caminha dele, acordados eles vão, então eles adormecem tranquilos. Então, legal, é legal a gente falar dessa autonomia, porque assim, a autonomia não é só colocar o bebê ali e deixar ele ali, né? Não, na verdade, o que é autonomia? É o bebê ir acordado para o berço, tranquilo, relaxar e pegar no sono. E aí existe um processo a ser construído até a gente chegar nisso. E há várias formas de se ensinar essa autonomia, né? E quais são essas formas? Nossa, tem vários métodos, assim, sabe? Na verdade, são métodos todos validados cientificamente. E aí o que eu faço na consultoria é, antes de chegar nessa etapa, a gente organiza sistematicamente uma rotina fisiológica. Então, chegando nessa etapa, aí sim a gente escolhe ali com a família e muitas vezes faz um método, assim, mesclado, sabe? Às vezes a mãe fala, eu quero pegar isso aqui desse método, isso aqui do outro. Então, tem métodos que envolvem a presença constante da mãe no quarto, por exemplo, né? E o acolhimento de uma forma gradativa, a gente vai retirando as associações, tem como você trocar uma associação por outra, até que a gente reduza da maior para menor, sabe? Até zerar, até a mãe conseguir sair do quarto. Entendi. E isso, assim, exige paciência. A mãe vai tentar um dia, 2, um mês, na 2. Verdade, na verdade, quanto mais gradual, mais demora. E aí tem os menos graduais. Então, tem métodos de que a mãe sai um pouquinho do quarto, só que ela volta, assim, 2 minutos, entende?
E aí ela volta, acolhe o bebê, devolve pro berço, acolhe de novo se for preciso. Então acalma o bebê quantas vezes forem necessárias, só que ela devolve pro berço e depois tem os macetinhos ali, né, que a gente passa na consultoria. Só que o segredo de qualquer método, não importa se seja mais gradual, menos gradual, é a insistência, a constância e a paciência nesse processo. E gostaria que vocês falassem também aí do sono dos nenéns. A Érica, ela falou assim que tem um método diferente, né, Érica? Até os 6 meses eu era um pouco perdida, né, em questão dos horários. Eu achava que se eles dormissem mais tarde, eles acordariam mais tarde. Eu errava muito nisso. Mas depois dos 6 meses eu tive uma ajuda, né? E aí eu consegui colocar eles numa rotina de acordar, tomar o café da manhã, a gente passear, almoçar e dormir, as sonecas, né? E aquela soneca ponte e o sono noturno. Então depois dos 5 meses já não deixava mais eles dormir, eu sempre mantinha eles acordados. Mas eles dormem comigo, né? Os gêmeos dormem comigo desde sempre, desde quando eles estavam lá na UTI. Eu falava assim, olha, vocês têm um quartinho lindo, mas vocês vão dormir sempre com a mamãe, né? E eu tinha aquilo de querer tirar eles dali, querer ficar muito perto. Então, quando eu cheguei, eu fiquei muito perto. Então, assim, eu tinha medo de rolar, de acontecer, de, né, machucar. Então, eu não dormia. Eu fiquei várias vezes sem dormir mesmo, só olhando para ver se eles estavam respirando, se eu ficava assim, sabe, sem me mexer. Mas eu consegui colocar eles numa rotina, eles têm uma rotina. No começo foi muito difícil, porque as pessoas não aceitam. Hoje eu não vou sair porque os meninos estão numa rotina. Eles não vão sair hoje à noite porque a gente tem que colocar eles para dormir cedo, né? E eu precisava criar esse hábito. Então, se eu colocasse eles para dormir hoje 7 horas e amanhã eu fosse para uma festa às 7 horas, eles não iam pegar esse hábito. Exatamente. Como que é pra você, Ana? Olha, antes mesmo de eu engravidar, eu já segui algumas pessoas que faziam a rotina e eu achava o máximo. Eu falei, quando eu for engravidar, com certeza eu vou fazer essa rotina. Então, desde que eu cheguei em casa, eu já implantei essa rotina, eu fui meio general. Foi firme ali. Hoje eu sei que eu tive muitos frutos. E é igual a Érica falou, né? Muitas pessoas acham que a rotina aprisiona. Sim. Só que não, a rotina pra mim é uma liberdade. Ela liberta também. Porque igual a Júlia falou, né? Deu 7, 7h30, a Antonella já dormiu. Eu posso sentar, jantar. Tomar um banho demorado. É muito tranquilo. então. Sei lá, posso fazer. Mas olha, quando tem rotina é mesmo. Dá pra ser. Claro que quando tem, né, um compromisso, é mais difícil. Aí a gente se programa desde a hora que acorda, né? Tenta alinhar as sonequinhas. Mas, assim, são exceções. E aí eu chego em casa, ponho lá no berço e pronto, não tem sofrimento. Então, assim, eu acho que a rotina me ajuda muito. Em casa, quando eu estou em casa o dia todo, que é a maioria dos dias estou em casa. Mas quando eu tenho algum compromisso, eu chego, ponho lá no berço e pronto. O Augusto já acorda sorrindo ali, né? Quem não, né? Depois de 12 horinhas de sono, tranquilinho, na caminha dele, no bercinho, enfim. Então, sim, eles acordam tranquilos. Não tem isso de acordar já irritadinho, sabe? Porque tem aquele sono ainda que precisa ali, não. Eles acordam calmos. E como que é possível fazer isso, né? A gente conversou anteriormente, você me explicou das sonecas, né? A mãe, ela não pode impor a soneca no horário que ela quer, tem que aceitar ali, observar o fisiológico do bebê. A observação da mãe é o ponto-chave desse processo. Tanto que na consultoria a gente sempre faz ali anotações, a gente analisa as planilhas, né, de como é de fato a rotina do bebê e a gente percebe que cada bebê tem, a partir dos 4 meses, o que a gente chama de preferência circadiana, né? Então, assim, o bebê começa a ter ali o sono mais parecido com o de um adulto. Então, tem bebês que têm uma preferência mais matutina, de dormirem mais cedo, mas acordarem mais cedo também. Tem bebês que têm a preferência mais intermediária, que é a maioria da população. E tem os vespertinos, que podem acordar um pouquinho mais tarde e também iniciar esse sono noturno mais tarde. Então, não tem como você impor ali para um bebê, por exemplo, intermediário, o horário de um matutino. Ele vai ficar muito irritado. Tem como? Tem, mas ele vai ficar muito irritado, entende? Então, assim, não dá pra gente colocar cada dia no horário na soneca, se a gente quiser ter uma rotina, né? E não dá também pra gente simplesmente colocar no horário que dá na telha, sabe? Então, sim, tem que observar, tem que perceber ali o que é que faz mais sentido pra esse bebê e conhecer essa fisiologia de sono, sabe? Faz muita diferença. Então, até ali os 3 meses a gente segue as janelas de sono
E a partir dali a gente já começa uma fisiologia de sono que é mais previsível, digamos assim. O bebê acaba tendo ali os horários de uma forma mais previsível ao longo dos dias. Legal, que delícia conversar com tantas mamães. Ó, e a gente preparou aqui uma brincadeira, viu, pra vocês. Um quiz bem rapidinho, um quiz das mães. Eu vou jogar aqui umas perguntas na tela e a gente vai saber o resultado no final. Então eu vou falar aqui, vocês vão guardar na cabeça se é A, se é B ou se é C. Você de casa também pode participar, é rapidinho. É uma brincadeira bem legal, anota aí se é A, B ou C. Vamos lá? Quiz das mães. O bebê começou a chorar no meio da noite. A, sento e choro. B, faço ele ninar no modo zumbi. Ou C, espero com muita calma ele dormir de novo. Eu faço ele no modo. E aí? Eu vou nascer. Você vai nascer? Agora eu vou nascer, mas já fiz todas. E você, Érica? Eu faço ele no modo zumbi, porque eles dormem comigo, aí eu fico assim. Então já guarda aí a letra, hein? C, C e B. Vamos para a próxima, vamos ver. Pergunta 2. Estou passando pela sala e piso num Lego que fura o meu pé. A, dou um grito de dor e choro. B, xingo por dentro e guardo tudo. Ou sento no chão e transformo tudo em brincadeira. E aí? Olha, essa eu vou na B, viu? Na B, a C xinga jamais. por dentro e guarda tudo. Nossa, Lego judia, né? Eu também vou na B, porque Acho isso que acontece sim, muito muito. comigo. Verdade, gente. Vocês vão tudo na B? Sim. Ai, ai, Todo ai. dia, praticamente. É. Verdade, isso acontece demais. Nossa, e deve doer amor. horrores, né? Vamos ver a próxima. Está na hora do lanchinho, mas o bebê não quer comer. Eu faço 1000 vozes de aviãozinho no modo insano, respiro fundo e tento mais tarde, ou deixo ele brincando com a comida e tento de novo. Eu deixo eles brincando com a comida e vou tentando. Eu vou na Porque B. eles A B ou comem C, sozinhos. depende do dia. Vamos ver lá, maioria A. Vamos lá. Uma mãe que está vivendo um desafio, lembre-se. Você não está sozinha e tudo é uma fase. Maioria B, mãe equilibrista, olha aí. Vivendo um dia de cada vez com amor. É. E maioria C, mãe Jedi, dominando a força da maternidade. Só quero falar isso, foi maioria B, mãe equilibrista, vivendo um dia de cada vez Sim. com amor. Mas agora, gente, vocês acham que os bebês estão aqui, estão por aqui. Agora a gente vai conhecer o neto, o Noah, a Antonella. Vem pra cá. Ai, meu Deus! Vem cá! Pega a Antonella aí, amiga. Vem, Tanela! Vem, Antonella, pega ela, Ana. Vem aqui, filha. Estão super animados, já estavam com saudade das mães, né? Sim. Obrigada. Gente, o programa então está chegando ao final. Muito obrigada pela sua audiência. Um grande beijo às parceiras Eliane Nogueira e profissionais da beleza, sempre cuidando bem de mim. Um grande beijo e fiquem agora com o Minuto Tá na Moda. Tchau! Até mais! Vocês viram que eu amo um Total Black, né? Esse aqui, cheio de estilo, charmoso. Olha só, gente, essa blusa que linda, essa gola alta, mais assentada aqui no corpo, um corte impecável. Gostou desse look? Bom, o look completo você encontra na loja Paranoia. Vocês sabem, né? Quer estar sempre bonita e elegante? É só passar na Paranoia, gente. Já pega aí seu celular e entre agora no Insta da loja para conferir. Olha quanta coisa linda, gente. Não, é uma peça mais linda que a outra. Marcas renomadas, tudo muito bem selecionado, sempre com muito bom gosto e estilo. Você que é de Araçatuba já sabe que a loja fica na Rua Baguaçu 50. E você que ainda não conhece, vale a pena. Acesse aí @aparanoialoja. Muito obrigada, viu, meninas? Um grande beijo para vocês. Eu amei esse look aqui de hoje. E vamos falar de acessório? Eu de bracelete de novo, né? Tô simplesmente amando essa tendência, gente. Esse aqui é da Mayumi Acessórios. Corre lá, porque tem um modelo mais lindo que o outro. Peças selecionadas com muito bom gosto pela Elaine Fujikura. Já acessa o Insta da loja para conferir todas as novidades. Olha, quanta peça linda! E vocês sabem que eu sou La Femme Lovers. Para completar esse visual, estou com o meu La Femme maravilhoso. Olha, gente, esse detalhe super elegante, confortável. Afinal de contas, estar confortável é estar elegante, né, gente? E esse aqui tá perfeito. Vocês não têm ideia, gente, do conforto. Fica lindo demais, né? Eu amei. Quer ser La Femme Lovers também? Então passe numa La Femme que eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai ser La Femme Lovers também. Lojas em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. Acesse o Insta La Femme Oficial e fique por dentro de todas as novidades da loja.
E quem construiu essa proposta aqui foi a consultora de imagem estilo Camila Ábido. Ela que faz um trabalho incrível, gente, um trabalho personalizado mesmo. A Camila traz ideias ótimas, sempre respeitando a sua personalidade e estilo pessoal. Então, é um trabalho bem individualizado mesmo. Vale muito a pena conhecer. Corre lá no Instagram dela e já segue ali, porque eu tenho certeza que vai ser incrível a sua experiência. Um beijo, gente. Muito obrigada pela sua companhia e até terça que vem. Tchau!